O que acontece? Você tá sabendo a notícia, Júlio? Só pra eu poder passar, senão deixa você dar o panorama da notícia aí, pra explicar aí pra gente. Tu tá ligado ou não tá ligado, Júlio? Então, Julião, vamos lá. Tartarugas espiãs. Vou só dar o lettering, né? A China está preocupada porque acha que os animais que estão em locais estratégicos estão coletando dados. Júlio Roque, como animais podem estar coletando dados e principalmente sigilosos, tá? Dá um panorama aí, Júlio. Bem, Eric, animais são usados como espiões e sensores em guerras e conflitos há bastante tempo. Isso é bastante natural. Desde a Segunda Guerra Mundial, né, que até mesmo um projeto dos Estados Unidos utilizou pombos para guiar bombas. A guiagem de bombas não eram tão precisas e isso acontecia um efeito colateral muito grande, né, atingindo, né, uma área muito grande, tendo efeito colateral. Assim, né, eles desenvolveram um sistema de tela onde aparecia a imagem, pontos luminosos iam aparecendo e o pombo ia bicando e guiando o direcionamento da bomba. O projeto não foi muito para frente, né, mas teve um investimento bastante significativo na Segunda Guerra, logo assim na Segunda Guerra Mundial. Logo depois disso, vimos golfinhos e outros mamíferos aquáticos, orcas, enfim, utilizando tais sensores. Isso é utilizado muito pela Rússia. A Rússia, parece que alguns países ali, Finlândia ou Dinamarca, salvo engano, pegou uma beluga com sensores, né, russos. E aí você tem a ideia de como animais poderiam estar fazendo isso, Júlio. Bem, estamos em 2026 e a miniaturização das coisas já está em pleno vapor. Então, esses sensores que eram grandes, câmeras termais, câmeras de infravermelho, câmeras com telemetria, enfim, vários tipos de sensores, inclusive geolocalizadas, né, com imagens geolocalizadas. Você consegue fazer simplesmente vigilância e até mesmo reconhecimento de grandes áreas utilizando animais. Então isso não é nenhuma novidade, já vem utilizando há bastante tempo e agora parece que estão usando tartarugas. Com certeza, né? Ali na imagem dá para ver uma tartaruga. Tem alguns tipos, né, desse tipo de espionagem. Há alguns drones que imitam animais, já tem morcegos, pássaros, animais aquáticos, peixes, né, que são praticamente robóticos e existem os sensores presos aos animais. Beleza? Eles treinam os animais em alguns lugares, completamente controlados pelas Forças Armadas e em segredo. Depois desse treinamento, o animal é colocado, né, clipado os sensores nesse animal e aí ele é solto para fazer o seu trabalho. Das tartarugas, eu estou aqui dando a opinião de Júlio Roque, mas pelas tartarugas deve ser por causa da fauna local no litoral chinês. Eles pesquisam a fundo, né, o tipo de fauna que acontece no país-alvo e aí treinam animais justamente que tem naquele lugar para fazer esse tipo de trabalho. Então, isso não é nenhuma novidade. As câmeras, né, que ficaram cada vez mais diminutas, não exigem mais tanto dos animais. Era necessário um treinamento muito árduo, né, com golfinhos. Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia já fez vários testes com golfinhos. E as câmeras eram muito grandes e pesadas, principalmente por causa do alcance para suas baterias. Então, quanto mais alcance, a bateria mais pesada. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tudo está muito mais leve e menor, mais potente, mais preciso e mais nítido. Então, ficou muito mais fácil você equipar animais para fazer esse tipo de serviço. É tudo uma questão de detecção, reconhecimento e a tomada da ação. Então, para a tomada de ação, você precisa desses dados que esses animais coletam no litoral. Então, imagine aí, né, tartarugas que poderiam rondar o litoral ou até mesmo desovar em um local específico, cheia de sensores, gravando tudo do local. Por exemplo, uma praia que dá a possibilidade de um desembarque anfíbio ou não. Então, isso é uma informação bastante estratégica. Já pensou? Essa informação bate lá, ó, na praia tal da China dá para desembarcar com
tais navios de desembarque com tais meios dentro desses navios. Então, isso é uma informação muito importante. E, com certeza, esses animais com esses tipos de sensores, com câmeras, como eu disse anteriormente, telemetria, já houve testes, eu já li alguma coisa, em literatura eu consegui encontrar, né? Mas não sei se isso é verdade. Mas eu já vi testes de animais com armas, exatamente, com algum tipo de explosivo, no caso de animais kamikaze, né? Cachorros e gatos já foram utilizados em todas as guerras, até mesmo no Vietnã, com explosivos, mas existem também com armas, onde eles deixam os explosivos, né? De alguma maneira, eles conseguem colocar os explosivos em algum lugar e voltar. Então, isso também já é um alcance muito grande dentro da guerra. Não morre nenhum soldado e morre um animal, se for o caso, né? Mas nesse quesito de reconhecimento e vigilância, isso é muito natural, isso acontece já há bastante tempo na história e, salvo engano, né, até mesmo antes de guerras modernas, até mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, existem relatos de animais fazendo pelo menos, né, o papel de transporte na guerra. Isso é normal. Eric. Muito bom, Carcará, muito bom. Carcará? Muito bom, Júlio, muito bom. Carcará, vamos lá. Nesse cenário de espionagem que o Júlio está colocando aqui pra gente, a gente sabe que existem formas pouco convencionais de espionagem, que às vezes até levam à morte, como já aconteceu no caso do Mossad. Aliás, eu acho que, pelo menos de informações públicas, eu nunca vi nada tão criativo quanto as coisas que a gente vê o Mossad fazer para pegar os seus inimigos. Animais acaba sendo, como o Júlio falou... Lembrei de outra. Pode falar, pode falar. Lembrei de outra. A utilização de morcegos, conhecida como bomba morcego. Descobriram que a maioria das casas no Japão eram feitas de madeira e eles queriam incendiar justamente essas casas. Então, bombas seriam lançadas com morcegos e agentes incendiários, onde os morcegos procurariam se esconder nessas residências. E aí, a bomba incendiária colocaria fogo nas casas. Também foi testado, mas não deu muito certo, que os morcegos foram para outro lugar. Isso foi teste, você pode pesquisar na internet, teste do exército americano no final da Segunda Guerra Mundial. Muito bom, Júlio. E aí, seguindo aí nessa linha, a gente tem o Mossad, que tem suas peculiaridades. A gente está vendo agora essa questão dos animais, que já existem há um tempo, mas nesse caso sendo utilizado para espionagem. Mas eu confesso que eu comecei a ler alguns livros de ex-integrantes da CIA e tudo mais. Depois que deu a polêmica aqui da Arbin com o Glauber, eu vou ler um pouco sobre o que existe nessa literatura. E eu cheguei numa conclusão que eu queria te perguntar, Carcará, para saber a sua visão. De que se a China falou publicamente sobre esses animais, muito provavelmente é porque eles estão tendo, vamos lá, acompanha a linha de raciocínio, mais prejuízo do que a gente imagina. Porque, estrategicamente, se eles sabem disso, que existem animais captando esses dados, e não contam isso para ninguém, não há por que quem está roubando esses dados mudar a forma de fazer. É muito melhor você achar que o inimigo sabe que está te monitorando, sendo que você sabe que ele está te monitorando, portanto, dá as informações para ele fingindo que não sabe, do que dizer para o mundo todo: olha, tem vários animais aqui que estão servindo como espiões e a gente sabe disso tudo e vai acabar com isso. Aí você força o país espião, ou países espiões, a remodelarem a forma de fazer isso. Então, o que você acha, Carcará? Será que a China, na verdade, está perdendo mais do que imagina e joga isso do mundo para ver se, de repente, diminui ou alguma coisa nesse sentido? Fiquei confuso, tá? Mas te jogo a pergunta aí. Não dá para ficar confuso com isso não, Eric. Não tem nem por que ficar confuso. O que acontece? Os animais não estão fazendo espionagem. Os animais estão fazendo o que eles sempre fazem, a migração. Aí foi lá um espertão militar, né? O camarada, e se a gente colocar aqui uma câmera nessas tartarugas que faz esse movimento por dentro da China e depois volta para o ponto inicial? O chefe militar, pô, gostei da ideia, boy. Isso é coisa isso é coisa de boy da inteligência, não é coisa de velha guarda, não. Isso é coisa desses boy que trabalham com robótica. Aí, chefe, dá para botar aqui uma câmerazinha nessas tartarugas? Ela sai aqui da Austrália, passa lá pelo mar da China,
migram, depois volta para cá. A gente só pegar e coletar o que tem nessas câmeras. Então, vamos lá. Nenhum animal no mundo vai fazer espionagem. O animal ele vai para onde tem que ir. Geralmente, os militares usam essa rota de imigração e jogam essas câmeras e tal. Os golfinhos que são mais usados. Realmente, o golfinho é um animal muito inteligente, você ensina, ele faz. Os cachorros, né? Tanto os grupos táticos. E agora estão usando o considerado o melhor animal para caçar minas, que é o rato. Eles treinaram os ratos, né? Inclusive, a Rússia está usando o rato também. A Casa Branca usa rato, os serviços secretos, muitos deles usam rato com microcâmeras, porque para descobrir onde é que tem câmeras infiltradas dentro das embaixadas. O americano usa rato nas embaixadas, que ele entra nos telhados e está olhando tudo se tem alguma coisa ali de escuta. Então, equipamento, se tiver a escuta, ele avisa. E o rato também é muito bom para caçar minas, porque o rato é uma topeirazinha, alguma coisa assim, que eles estão usando, que eles treinam esse animal com queijo, né? Bota junto com a mina ali e tal. E o animal associa o cheiro do explosivo com o queijo. Então ele sai dentro do campo onde ele vê uma mina, ele pula dentro achando que lá vai encontrar queijo. É impressionante, né? O cara ludibria o animal. Mas isso aí é normal. Agora a China faz isso direto. Pô. A China, quando aquele navio chinês veio aqui disfarçado de navio saúde, a gente avisou, essa porra é cheia de sensor. Ela barreu a Baía de Guanabara todo. E todo mundo sabe que hoje os drones, em forma de torpedo, eles fazem as curvas acompanhando o relevo do terreno. A Ucrânia está fazendo isso. A Ucrânia solta os torpedos dela, que é um drone, né? Que andou o Mar Negro ali, andou por dentro da Crimeia, dentro daqueles entrelaçados ali, até chegar dentro do dique, passar e explodir um submarino russo. E depois uma fragata entrou dentro das curvaturas ali dos canais. Entendeu? Então, para fazer isso, tem que saber ler o terreno, né? Então, isso é claro. Agora, a coisa, o que é que eu acho que pode ter sido? O Japão, Taiwan ou Austrália. A Austrália é a que tem mais interesse ali em cima da China. O pessoal não se liga, mas a Austrália é o inimigo direto ali da China, é a Austrália, tá? Austrália e Japão, não é Taiwan, não. É Austrália e Japão. É tanto que esse tratado chamado AUKUS, né? Que é AUKUS, né? Que é Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. E talvez o Japão e a Coreia do Sul entrem também. E os japoneses são muito bons nesse tipo de pesquisa com animais, tal. Os australianos trabalham muito em cima de animais, eles tinham até programa antigamente só sobre tubarões, tal. Então, o problema é que a China não falou quem foi o país que lançou esses objetos nessas tartarugas, né, cara? Coitada da tartaruga, espero que eles não matem as tartarugas. Coitadas, não sabem nem que estão sendo cobaia da criatividade maligna humana, né? Érica, é isso aí. Então, só quero deixar um recadinho rapidinho aqui, Érica. O que acontece? A gente tem uma acompanhante nossa aqui no Fala Glauber, que é a Deise Simone, e ela tem uma avó de 103 anos. E a avó dela assiste o programa todo segunda, quarta e sexta, cara, o Fala Glauber News. E ela tá falando aqui pra gente dar um alô pra avó dela e tal. Aí o público aqui tá interagindo, dando um parabéns pra vozinha dela e tal. Então, Deise, minha continência pra sua vozinha aí, um beijo pra ela aí. Obrigado aí pelo carinho, pelo Fala Glauber News aí. Valeu? É isso aí, Eric. É isso, Carcará. Vamos lá. Comandante Vilas Boas, estendo também para você a pergunta aí sobre a espionagem, né? Sua leitura. Bacana, Eric. Então, inicialmente aí também um parabéns estendido aí para a avó da senhora Deise, 103 anos. Para estar escutando a gente, aturando a gente, tem que ter muita disposição. Então, a senhora já merece a nossa continência também. Outra continência para a senhora. Eric, esse assunto, assim, o Carcará e o Júlio já abrangeram bastante em termos do uso dos animais, né, nas operações de inteligência. Isso é largamente empregado, né? Os golfinhos, como o Carcará falou agora por último, ele teve um emprego muito curioso, principalmente pelos Estados Unidos, pela antiga União Soviética. Os dois foram os dois países com maior detentor de conhecimento no emprego ofensivo e defensivo desses meios. Nos Estados Unidos, a base americana que cuida disso fica na Califórnia, na base de San Diego, e é um estudo aí conduzido pelos militares, por biólogos, por um monte de gente que durante décadas conseguiu reunir uma expertise gigante sobre isso, como a própria União Soviética também. Parte do conhecimento ficava na própria Ucrânia, né, depois do esfacelamento da antiga União Soviética. E esses conhecimentos,
continuam sendo aplicados até agora, inclusive no Irã. No atual conflito aqui, que a gente talvez tenha sido acabado, veio o próprio general Don Kane, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas norte-americanas, justamente falar sobre a possibilidade, ou houve alguma notícia publicada pelo New York Times, dizendo justamente sobre o emprego dos golfinhos kamikazes, ou seja, golfinhos estariam sendo empregados pelo Irã, justamente para, como se fosse um drone, atacar embarcações norte-americanas na região do Golfo. Isso não foi explicado, não teve uma prova cabal dizendo sobre isso, mas sim, o emprego dos golfinhos para a defesa dos portos, para ataque, para detecção de minas, para detecção de bombas e objetos perdidos no fundo marinho, justamente porque a inteligência do golfinho e a capacidade do sonar natural dele são muito grandes, e ele é um animal que aceita muito bem adestramento, então essa composição de fatores ajudou muito a utilização dos golfinhos, como os outros animais também, como citado pelos ratos, pelas topeiras, pelos pombos, por morcegos, ou seja, é um artifício empregado muito intensamente, como agora a das tartarugas, que eu não conhecia especificamente do animal, mas a lógica é basicamente a mesma. Por que se querem esses dados? Justamente porque qualquer operação militar ela depende de inteligência. Então, não só as operações conduzidas pelos submarinos, que a gente chama vulgarmente de operações submarinas, mas as operações anfíbias, muito bem lembradas pelo Júlio, eles dependem de dados como temperatura da água, salinidade, gradiente de pressão, intensidade de corrente e direção das correntezas. Então, esses dados são coletados mundo afora por diversas plataformas. Então, pelos navios mercantes que estão entrando e saindo dos portos, eles podem, se tiverem vinculados a alguma agência de inteligência, fazer levantamento. Você tem sonoboias que são lançadas pelos oceanos para a coleta desse tipo de informação. Você tem aqueles mini drones que funcionam por energia solar, que eles são lançados, eles vão seguindo a correnteza e vão reportando por meio de informação satelital esses dados e outros, como também outro dado que interessa muito as operações militares, que é justamente a chamada batimetria, que é você saber a composição, né, do relevo oceânico para saber até onde você pode ir, aonde submarinos podem navegar, onde é que não podem, quais são as entradas dos estreitos, quais não são. E a China, ela está fazendo isso, mas ela é ampla utilizadora desses recursos. O Carcará muito bem lembrou o navio hospital que veio aqui aí no Rio de Janeiro, no porto da Baía de Guanabara, que de atendimento não fez nenhum. A gente aqui nesse canal, a gente já repercutiu umas 2 ou 3 vezes alguns tipos de torpedos, que eram drones submarinos, encontrados em rede de pesca, tanto na Tailândia, nas Filipinas, e eram equipamentos chineses, que estavam fazendo o que lá? Não estavam fazendo uma viagem de férias, estavam justamente fazendo isso que a China está alegando que os seus pseudos adversários estão fazendo. Então, no mundo, do dia a dia, isso acontece de forma integral, não só no campo militar, mas como no campo industrial, da tecnologia, no campo espacial, onde esse novo domínio, digamos assim, tem tomado uma outra repercussão. Acontece no espectro eletromagnético. Então, tudo que está acontecendo, os navios estrangeiros, quando entram no porto, por exemplo, do Rio de Janeiro, as emissões eletromagnéticas estão sendo montadas. Quando vem o porta-aviões agora, que chegou aí na Baía de Guanabara, obviamente, várias tentativas foram feitas de monitorar as emissões dele, como eles também estavam monitorando as emissões eletromagnéticas dos navios da Marinha do Brasil. Então, isso vai montando um banco de dados que vai sendo acumulado para futuras operações militares. Agora, como o Eric falou também, né, o campo da inteligência, nessa função de combate das operações militares, ele é um campo assim, que eu acho também fascinante, né, porque é justamente uma área que permite que, como o Carcará falou, né, o boizinho, o noivinho, ele dá margens à imaginação e é um campo absolutamente quase que limitado. Então, quando a gente vai ler, principalmente uma guerra, né, Segunda Guerra Mundial, que foi um laboratório de operações de inteligência conduzidas, tanto nas operações das máquinas Enigmas, na Berkeley Clay, feita a quebra dos códigos feita pelos matemáticos ingleses, dos equipamentos alemães. E uma das mais curiosas, para quem tiver curiosidade depois de ver, né, procurem saber sobre o homem que nunca existiu. Justamente foi uma operação de inteligência coordenada, planejada e executada pelos aliados, que justamente para dissimular o local do desembarque na Normandia,
que até então os alemães acreditavam que seria feito em parte de Calais, né, que seria a rota mais próxima do Canal da Mancha. E aí um homem, né, um corpo, foi criada-se toda uma história, esse corpo foi desembarcado por um submarino na costa mediterrânea da Espanha, carregando uma suposta pasta, tendo documentos aliados justamente para dar indicação que realmente o desembarque aconteceria no Passo de Calais e não na Normandia. Então, uma operação de inteligência que buscou uma dissimulação de uma fonte de imaginação assim absurda, que, como o Carcará colocou, começou lá embaixo, alguém teve uma ideiazinha ali, um novinho, e essa ideia foi crescendo. Então, o campo das operações de inteligência são realmente muito interessantes, porque eles despertam a curiosidade, despertam a imaginação, e é um espectro da operação militar que foge um pouquinho do arcabouço ali normal, do combate, atrito, artilharia, aquele tipo de coisa. Mas são fundamentais como função de combate, porque justamente nenhuma operação militar no mundo ela começa e nem termina sem ter dados de inteligência que sejam concisos. Quem tem a capacidade de fazer inteligência faz combate. Quem não tem, fica brincando de guerra. Basicamente é isso, Eric.